Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou Fernando do canal Pedreiro Mestre Arte. No vídeo anterior eu falei muito da história da minha vida dentro desta organização. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Batista e eu fiquei de voltar para responder para vocês, aquela pergunta que deixei: por que as testemunhas de Jeová não as põem em prática os princípios bíblicos que ensina para as pessoas? Antes de mais nada, quero deixar claro para vocês que o meu objetivo aqui não é denegrir a imagem de ninguém e tampouco aqui eu estou pregando a intolerância religiosa. Não. Quero dizer para vocês que eu respeito todos os TJs, respeito todos eles, porém, o que eu não concordo é com as práticas erradas, os ensinos falsos que eles vêm publicando ao longo do tempo, que não é de agora. E também expor as mentiras, deles. E também, além disso, eu venho aqui expor publicamente as injustiças que eles fazem com as pessoas, inclusive fizeram comigo. Para quem não conhece, para quem não me conhece e para os que, não, e que me conhecem também, eu fui ancião por 9 anos. Eu conheci a Organização de Jeová desde 1998, me batizei em 2002. Posso dizer que tenho uma temporada dentro dessa organização, fiquei 19 anos dentro dessa organização servindo a torre. Trabalhei, eu confesso para vocês que tudo que eu fiz e trabalhei foi para Jeová. Infelizmente, todo o trabalho que foram feito por minha parte, os homens se apossaram disso, achando que é para eles, e acharam o direito de me expulsar de dentro desta organização. O motivo da minha expulsão, eu não sei. Eu só sei uma coisa, que eles inventaram um montão de mentiras, a meu respeito. E quem me conhece pode pesquisar o meu histórico, de vida, a minha vida pregressa, e sabe que eu não sou como essas pessoas me picharam, tá? Uma coisa eu digo para vocês: se você está dentro desta organização e ou você muda para determinado local e aquelas pessoas daquela congregação não vai com a sua cara, não se dá com você, não gosta do seu jeito, você pode ter certeza que ali você vai assinar a sua sentença de morte. Podemos dizer assim. Por que sentença de morte? Porque ai de você, se não existisse a lei de César. A lei de César tem princípios. Porque o que essas pessoas inventam contra uma pessoa que eles não gostam, que eles não aceitam, é como se fosse um homicida, Ele só falta matar. Só não mata porque a lei de César tem princípios, como eu já havia dito aqui. Então, o que eu vou dizer aqui para vocês, eu tenho certeza do que eu digo e tenho firmeza nas minhas palavras. Eles não as põem em prática o que ensina ao público. Não as põe em prática. E eu vou dizer o porquê que eles não as põem em prática. E quero também dizer para vocês que uma vez que eu passei a estudar e meditar na Bíblia, eu deixei de comer pela mão dos outros. Eu já criei animal, daí eu fui criador de ovelhas, já criei gado, criei cavalo, criei jumento. Eu tive todos esses animais quando eu morava lá na roça. Porém, quando eu queria laçar um animal, pegar para poder sair, ou montar em um cavalo, por exemplo, e o cavalo estava arisco, para mim conseguir, laçá-lo, pegar, eu levava um pouco de sal na mão,
Pegava o sal, colocava na mão, assim o sal, e chegava, toma, 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 toma. Aí o animal vinha, comia na minha mão. Todo animal se entrega quando você leva um sal na mão. Eles vão lá e você consegue jogar o laço nele. Então, pessoal, essa temporada que eu vivi dentro desta organização, embora eu tivesse convicções bíblicas sobre o que eu havia pesquisado, eu estava comendo pela mão dos outros, eu estava comendo pela mão do escravo, pela mão da torre. Lamento que existem muitos irmãos que estão comendo na mão desses 8 homens do corpo governante que está lá em Warwick, né? De boa. Eu lamento, infelizmente, que esses irmãozinhos inocentes aí tá passando dentro dessa torre, sofrendo, né? Sofrendo dentro das congregações por causa desses ensinos aí. Eu gostaria de ler um versículo bíblico, os 3 versículos bíblicos, antes de dar início à segunda parte. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18 a 20, diz assim: Quando se sentar no seu trono do seu reino, ele escreverá para si um livro, uma cópia desta lei tirada da que é guardada pelos sacerdotes levíticos. Ele deve ficar com ele e ele lerá todos os dias da sua vida, a fim de aprender a temer a Jeová, seu Deus, e a obedecer todas as palavras desta lei e esses decretos, cumprindo-os, tá? Cumprindo-os, assim o seu coração não se enaltecerá acima dos seus irmãos, e ele não se desviará do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, para que possa permanecer por muito tempo no seu reino, e ele e seus filhos no meio de Israel. Então, pessoal, o porquê que essas pessoas eles tomam decisões erradas? Por que pessoas de dentro desta organizações tomam decisões erradas? Porque não pratica o que está escrito na lei. Todo rei de Israel lá naquele tempo, eles tinham que ter uma cópia da lei e ler todos os dias para temer a Jeová e não praticar coisas erradas. Qual é as coisas erradas que eles poderiam evitar se colocassem em prática o que estudava na lei? Uma das coisas erradas é fazer seus irmãos separar de Jeová, se desviar, né? É isso. Eles evitariam isso. E outra coisa, sem tomar nenhuma decisões precipitadas. Então, infelizmente, o povo desta organização, dessa seita perigosa que tem hoje no Brasil e no mundo, chamada Testemunho de Jeová, eles não as praticam, esses princípios. Não estuda para poder evitar. Se estuda, não põe em prática. Agora sim, dando sequência à segunda parte do vídeo, Romanos capítulo 2, versículo 21, passa a nos dizer o seguinte. Quero dizer também, pessoal, que é o seguinte, antes de ler o texto, não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, não estou aqui pregando intolerância religiosa, muito pelo contrário, eu respeito a todos os membros da organização, das Testemunhas de Jeová, sei que a maioria deles são inocentes, são pessoas, coitadas, controladas por homens, né? Estão aí lá sem saber o que fazer. Se pesquisar alguma coisa e ser contra ao escravo, ele pode ter certeza que ele vai ganhar 3 sapatos, né? 2 no pé e 1 no traseiro. Então, fica tranquilo que se você questionar qualquer coisa que o escravo coloca na sua mesa, você é lançado fora. Pode ficar tranquilo, pode confiar nisso. Mas Romanos 2,21 diz: Tu, pois, que ensina outros, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas não furtas, não furtes, furtas? Tu que dizes não cometas adultério, cometes adultério?
Tu que expressas sua abominação aos ídolos, roubam templos, tu que te orgulhas da lei, desonra a Deus pela sua transgressão da lei. Então, infelizmente, as testemunhas de Jeová, eles pregam o que não vivem. Eles ensinam as pessoas que é errado fazer essas coisas, mas eles mesmos fazem. Existe um ditado popular que os mais antigos diziam: quem usa, cuida, né? Quem fica procurando rabo nos outros, o rabo dele está crescendo e ele nem vê. Eles nem tá vendo, tá? Quem fica procurando defeito no próximo, dentro da congregação, lá na surdina, alguém está cometendo algo errado e eles não estão nem aí. Eles nem procuram saber por quê. Porque é de família, tem um grupinho de família, tem uma panelinha, tem uma elite ali que é paparicada, é bajulada por todos. E ninguém toca neles, são a menina dos olhos da congregação. Se alguém tocar, tem gente violenta lá dentro que, se possível, mata. Então, infelizmente, é assim, gente. Por quê? Porque não põe em prática o que prega para as pessoas, segundo o texto. Mas vamos ver o porquê que eles não põem em prática o que ensina? Vamos ver, tem um motivo. Isaías capítulo 29, versículo 13. O versículo 9, versículo 13 disse assim, ó, e Jeová diz: visto que este povo se aproxima com a sua boca, e eles me glorificam apenas com seus lábios, e remove o seu próprio coração para longe de mim, e seu temor para comigo se torna mandamentos de homens, que está sendo ensinado. Então, pessoal, eles não põem em prática isso porque o que ensina é mandamentos de homens. Mas veja o que Jesus e outros dizem. Mas eu vou citar especificamente Jesus. O que ele pensava disso? O que Jesus ensinava? O profeta Isaías, ele pensava o seguinte, que quando você foge do ensino, você ensina mandamentos de homens. Jesus também entendia que todos aqueles que afastam do ensino verdadeiro, que é a Bíblia, eu não estou falando aqui a sentinela ou livros qualquer, não. Estou falando na Bíblia. Todos que fogem da Bíblia, eles são chamados de hipócritas. Eles ensinam, eles fogem do ensino, ensinam as pessoas o ensino sagrado, mas fogem do ensino sagrado ensinando heresias. Olha o que diz Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Jesus Cristo encarava essas pessoas dessa forma. Hipócritas! Isaías profetizou aptamente a vosso respeito quando disse: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É em vão que persiste em me adorar, porque ensina como doutrina os mandados de homens. Entendeu por que o coração dessas pessoas estão longe de Jeová? Lá no antigo Israel, o coração do povo estava longe de Jeová, porque eles desviavam do ensino verdadeiro. Eles desviavam dos princípios bíblicos. Então, hoje em dia não é diferente. O coração de muitos, daqueles 8 homens da torre e dos que compõem as congregações, desses que tomam a dianteira, se desviam de Jeová, porque fogem do ensino verdadeiro. Em que eles se baseiam, em que eles se baseiam para julgar, punir os irmãos nas congregações, inventar mentiras, acreditar em mentiras fantasiosas, em que eles se baseiam nos manuais dos anciãos e na carta do corpo governante. Também naquele adendo pastoreio que diz ser um complemento adicional do novo livro, né, que é o livro dos anciãos, o SFL, tá bom? Que são o manual pastoreio. Vamos ver ainda o que Jesus disse ainda a respeito? Marcos capítulo 7, versículos 6 e 7. Ele lhes disse: Isaías profetizou aptamente a respeito de vós, hipócritas. Olha só, vós hipócritas.
Este povo honra-me com os lábios, os seus corações, porém, estão longe de mim. De novo, tá? É em vão que persistem em adorar-me. Por quê? Porque ensina como doutrinas os mandados de homens. É muito fácil identificar quem segue a homens. As testemunhas de Jeová são um exemplo claro disso. Eles fogem do ensino verdadeiro para seguir mandamentos de homens. Você que está estudando a Bíblia hoje com as testemunhas de Jeová, vocês abrem seus olhos, e abre seus olhos e toma cuidado para eles não jogar terra dentro para você não conseguir enxergar. Porque tudo que é passado no estudo para vocês é um mar de rosa. É um mar de rosa. Ah, vai ser assim, assado, é um verdadeiro paraíso, certo? Porém, quando você cai lá dentro da torre, que você se batiza, aí você já começa a ser um mártir, ser escravizado. E ser bombardeado com ensinos do corpo governante. A Bíblia já não tem mais valor para você, né? Oh, você tem que ler os números de A Sentinela, despertar e você tem que se alimentar espiritualmente. Ou alimentar espiritualmente é estudar todas as matérias que vêm do escravo. A Bíblia... Né? Então, pessoal, tome cuidado. Então, tome cuidado, você que estuda a Bíblia. Tome cuidado para você não cair nessa fria, tá bom? Não cair nessa fria aí. Porque quando você estuda a Bíblia, é uma coisa, mas quando você entra dentro da organização, já é outra. Você vai ser governado por homens. E o que a Bíblia disse de alerta com esse respeito? Jeremias 17:5. Olha o que diz. Assim diz Jeová: maldito o varão vigoroso que confia no homem terreno, ou seja, que confia em meros homens. Maldito o homem terreno que confia naqueles 8 homens, na sociedade, que confia nos anciãos, que confia naqueles superintendentes, né, os super-homens. Maldito os homens que confiam neles, que confiam nos pioneiros especiais, regular. Tome cuidado, viu, pessoal? Tome cuidado, não confia nesse povo, viu? Maldito o homem que confia neles. A pessoa que confia nesse povo, eles confiam num braço de carne, e o seu coração desvia-se de Jeová. É assim que o texto diz. Só para comprovar que os ensinos desse povo é humano, é de homem, vou comprovar isso, que eles fogem da Bíblia. Eles ensinam a Bíblia, mas fogem da Bíblia ensinando matérias que não é bíblica. A sentinela, a 1/8 de 82, não me lembro aqui o parágrafo, deixa eu ver o parágrafo aqui, 1/8 de 82, o parágrafo 4, o parágrafo 4, ele é conjugado, parágrafo 4 e 5, porém nós vamos ler só o parágrafo 4, o finalzinho do parágrafo 4, diz o seguinte, ó: a menos que estejamos em contato com o canal, o escravo, tá? O canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na vida, na estrada da vida. Não importa o quanto leiamos a Bíblia. Vocês perceberam? Não importa o quanto você estuda a Bíblia. Você só será salvo se você tiver contato, se você obedecer à torre de vigia. Aqueles 8 homens que estão lá em Warwick. Você só será salvo se você confiar neles, obedecendo-os. Tiago capítulo 4, versículo 11, lá diz o seguinte, ó: cessai de falar uns contra os outros, irmãos. Quem fala contra o seu irmão, ou julgar o seu irmão, fala contra a lei, e julga a lei. Ora, se tu julgas a lei, não é cumpridor da lei, mas sim juiz. Pessoal, olha o seguinte, ó. Eles lá são ávidos em julgar. Mas como eles tomam a decisão precipitada para julgar os outros? Eles não cumprem a lei. Eles não obedecem nem à lei secular de César. Eles não respeitam a lei de César. São contra a lei de César. Tá? Mas julgam os outros. Eles tomam uma decisão em punir as pessoas.
E se não fosse a lei de César, como eu disse antes, eu já seria morto. Mas graças a Deus que existe a lei de César. E a lei de César tem princípios. É por isso que eles não podem ultrapassar isso, que se não for é punido. Pensa isso? Ai. Então eu confio na lei humana, viu? Eu confio na lei humana, como também confio na palavra de Deus em primeiro lugar na minha vida. Quando o ser humano põe em prática a palavra de Deus, ele evita de tomar decisões erradas. Evita coisas erradas. Não foi isso que o livro de Deuteronômio falou? Leia todo dia o livro da lei de Deus. Para evitar, para a gente temer a Jeová, é evitar de tomar decisões erradas. Evitar fazer os outros tropeçar. Então, não pode se colocar no lugar da lei, viu? Vocês tomem cuidado aí, viu, irmãozinhos? Vocês que estão debaixo desses homens aí, governado por eles, tomem cuidado que a cada dia você vai ser um sapato no pé deles. Você quer ver outro tiro no pé deles aqui? Outro tiro no pé? Que eles ensinam e os irmãozinhos coitados acreditam em tudo, não sabe o que está aprendendo, não sabe o que estuda. Eles fogem do ensino bíblico para ensinar a tradição de homens. Está lá no livro Adoração Pura. Um livro Adoração Pura, lá eu já estudei ele todo na adoração em família, inclusive já na congregação, quando eu era ancião, eu já dirigi este estudo bíblico de congregação com o público lá. E na minha adoração em família nós considerávamos ele, mas graças a Jeová eu parei, não estudo mais, porque eu prefiro meditar mais do que a Bíblia diz. Tá? Mas veja bem, eu quero que vocês, quando vocês chegarem lá, que vocês vão chegar lá, vocês tome cuidado no que o escravo coloca para você, que ali debaixo do pano, ó, eles colocam algo que não é bíblico. E os irmãos incautos, coitados, acata tudo, dizendo que vem de Jeová. Tome cuidado. Olha o que diz lá na página 234, o parágrafo 28. 234, parágrafo 28, que diz assim, ó, tem até uma pergunta. São parágrafos conjugados, ao 27 ao 29, mas especialmente no 28, que dá alusão ao quadro e à legenda que tem no quadro, depois vocês leem lá. Disse assim, ó, no parágrafo 28, você só vai ser considerado justo aos olhos de Deus, não mais, olha, não mais pelo resgate de Cristo, mas por estar livre totalmente do pecado. Jesus Cristo disse lá em João 14,6, assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém, pessoal, ninguém tem o direito de dizer que ele pode ser salvo por si só. Cadê o resgate de Cristo aí? Cadê? Eles colocaram aí no livro? Cadê? Não está aqui. Ele diz que não mais pelo resgate de Jesus, mas por você mesmo. Esse ensino não é de Jeová, viu? E cadê o versículo bíblico? Cadê? Onde é que está o versículo bíblico? Então, tome cuidado no que você está aprendendo. É uma falácia, né? Manipulando as pessoas. Lá ele lá disse na legenda do quadro, ó, no paraíso você vai ser considerado justo não mais pelo resgate de Jesus. Esquece resgate. Você não vale nada. O que vale é eu. Eu valo mais do que você. Que é isso, rapaz? Que falácia. Não acredite na mentira desse povo. Não acredite. Tome cuidado. Pesquise. Vou ler o último versículo da Bíblia aqui para encerrar o vídeo. O último versículo. 1 João 4:1. Amados,
Não acreditei em toda a expressão inspirada, mas provai as expressões inspiradas para ver se origina de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Esse povo são os falsos profetas. Não acredita em toda a expressão inspirada deles. Tome cuidado. Viu? Tome cuidado. Esse é o vídeo que eu queria passar para vocês. Eu vou dar continuidade na terceira parte, a história da minha vida. Eu vou falar mais um pouquinho agora sobre mim e baseado-se em alguns princípios bíblicos, e vocês vão saber um pouquinho mais da minha história, tá bom? A terceira parte, o próximo vídeo, eu estarei passando para vocês, tá certo? Então, até agora vocês assistiram que as testemunhas de Jeová não mais põem em prática aquilo que ensina para o público, porque eles ensinam como mandados, os escritos de homens, tá bom? Eles ensinam como doutrinas esses mandados de homens. Então tome cuidado. Estuda a Bíblia, faça pesquisa. Tem um canal de uma irmãzinha chamada, parece que é Lucinéia, não estou enganado o nome da irmã. Acredite, se eu estou errado, minha irmãzinha, você pode dizer aí para mim, nos seus comentários, que eu errei seu nome. Parece que é Lucinéia, né, irmãzinha, que tem um canal. Não lembro o nome do canal, mas vocês aí, se vocês escreverem, vocês sabem. Lê nos liberta. Lê nos liberta. Essa é o bordão dela. Lê nos liberta. Você pode digitar lá no YouTube que você vai ver lá. Parece que é Lucinéia. É um pensamento muito certo que lê nos liberta. Eu vou acrescentar um pouquinho mais. Além da leitura, as pesquisas profundas. Continue pesquisando profundamente. Estuda históricos, estuda fatos, tá bom? E deixe que a Bíblia responde às suas dúvidas. Um abraço a todos, fiquem todos com o Papai do Céu e que todos tenham um bom trabalho neste dia de hoje, que todos fiquem em paz e vivam em paz com Jeová. Um abraço a todos.